Bom, a gente vai bater um papo interessante e direto sobre defesa energética e energias. Nós temos recebido alguns e-mails com dúvidas, com questões, inclusive porque nós postamos algumas coisas em relação a isso. E não só isso, depois daqui eu vou gravar 15 dicas bacanas também juntas. Vamos lá? A nossa amiga Jaqueline mandou uma pergunta assim: gostaria que você falasse mais um pouco sobre espíritos que se passam por alguém ou algum ente querido nosso nos tirando energia. Essas palavras ficam em nosso consciente, tipo, ela viu essa noite como se fosse eu ou alguém lá, que passou por mim falando a palavra corta por 3 vezes. Uma palavra que, digamos, assustou ela, né? Primeira coisa, essa defesa que nós falamos em relação a estar fora do corpo, ela é necessário conhecimento, saber se portar bem, porque não tem como correr de determinados... É como se alguém estivesse tentando lhe enganar. Você tem que saber perceber, tem que ter a noção de quando está sendo enganado, quando está sendo inocente a palavra, né? Eles se fazem passar por outras pessoas para fazer justamente isso, causar na gente um certo tipo de medo, de bloqueio, né? Então, quando você vê alguém fora do corpo, as pessoas às vezes escrevem: Saulo, eu estive com você. A grande chance, porque como a relação das pessoas quando estudam experiência extracorpórea, uma das pessoas que elas vão estudar, o vídeo que ela assiste lá nosso, aí é normal que haja o relacionamento cerebral daquilo que seja mais, digamos assim, lógico para compreensão. Na hora que você desperta, parece que foi aquela pessoa. Não necessariamente, certo? Eu tenho muita coisa aqui, vamos lá. É o seguinte, a pergunta que eu faço é possível termos defesa energética, parapsíquica e proteção espiritual por conta própria? Sim. Mas dentro de uma determinada faixa de conhecimento, digamos, de convivência no assunto. Não são todas as pessoas que conseguem isso facilmente. Aqui nessa dança atual do planeta, não é muito possível ser totalmente suficiente, digamos, energeticamente suficiente, um grande dominador. Tem gente que tem um grande domínio, mas são muitos tipos deles que nos fazem cair. Mas é possível se alcançar um bom patamar de conhecimento de defesa pessoal. Independente de mentor, de ajuda, você pode ficar mais ou menos esperto, mas é importante saber as artimanhas do assédio. Porque a gente está falando de proteção espiritual. A proteção, ela não é só o Pai Nosso que está no céu, me salve. Ela depende também de alguns fatores que a pessoa vai aprendendo no caminhar. Quem não sabe tem uma certa proteção, mas de certa forma também fica meio que à mercê de muitas situações. E só aprende na andança, né? É assim. Por exemplo, existem 2 tipos de defesa padrão. A defesa energética é aquela que eu realmente me preparo, eu percebo, digamos, eu tomo um passe, eu alinho chakras. É uma defesa que funciona dentro de uma segunda, que é a mental. Quer dizer, a primeira, a energética, é totalmente dependente da segunda, da capacidade de defesa mental. Mas o que é isso? De nada adianta, por exemplo, um grande conhecimento de técnica, de prática, de paciente espírita, paciente esotérico, ir para o Jorei Center e conhecer todo tipo de base de retorno para lá e para cá, e se você não tem uma mente sadia e equilibrada. A quantidade de pensamentos que você tem, como você direciona eles, o que você alimenta. A parte mental é tão forte que ela vai influenciar o emocional e acaba sendo quase que uma terceira defesa devido ao pouco conhecimento que nós temos no lado do equilíbrio emocional. Então o equilíbrio emocional é um outro tipo de inteligência que nós usamos pouco, não temos quase conhecimento nenhum sobre ele. Nós queremos sempre estudar espírito, defesa energética, mas esquecemos que a parte mental, que é a parte da percepção, é que fazem com que as energias fiquem boas, fazem com que o emocional fique bom. Isso tudo inclui diretamente o assédio, o acesso, a proteção. É como se você ficasse sempre na crença de que se acontecer alguma coisa, o mentor vai lhe ajudar. Se acontecer num caminho, acontecer alguma situação, eles ficam aguardando a hora certa para entrar. Às vezes, quando é possível na hora, eles ficam ou atentos ou aguardam o momento certo. Por isso que é importante, ninguém é super-homem, os erros vão acontecer,
eles fazem parte da gente como seres humanos, não devemos nos culpar por isso, mas também não dá para dizer que nós já não temos conhecimento para ficarmos mais ou menos espertos perante essas artimanhas que existem por aí, né? Tem pessoas que criam uma bolha energética ao redor, ou um processo energético muito grande. Não vai adiantar nada um grande proteção energética, um grande chakra, trabalho chakra todo dia. Eu vou para o centro espírita todo dia, dou passos magnéticos, trabalho dentro da sessão mediúnica, minha energia, ninguém conhece mim porque eu estou trabalhando diretamente com os mentores. É aí que mora o pulo do macaco, meu amigo. Cai, macaco bebo, cai da árvore, né? Não existe defesa contra pensamentos. Como assim? Você está me falando que mesmo com toda a defesa energética, se eu não tiver bom, eu não consigo me proteger dos pensamentos? Não consegue. Os pensamentos chegam a você, mesmo que você não aceite a sugestão. Por exemplo, você não fuma. O cara ali lança um pensamento de cigarro, ele chega até você. Às vezes chega até o cheiro do processo energético, da sugestão, foi tão grande, né? Do processo até de manipulação daquela energia. Mas aquilo não lhe atinge, você não alimenta. Imagine se ele fizesse isso com você que estava parando de fumar, então. O poder de influência que não tem. Você vai entrando no labirinto do pensamento e não percebe que aquela quantidade de alimentação, de ligação que você vai fazendo, vai mexendo no emocional. E com isso vai mexendo nas energias e vai desestruturando todo um processo, para um lado e para o outro. Você pode se defender muito bem das energias, mas nós não temos defesa contra pensamento. Qual é a única defesa contra o pensamento? Não alimentar. Eu posso sugerir, mesmo que você não perceba, mesmo uma encarnada para outra, ele pode dar sugestão mental, né? Ele pode passar para você a ideia, mesmo sem falar uma palavra. Um espírito consegue isso mais fácil porque ele consegue praticamente encostar na sua aura, assim, e você não percebe que está sendo manipulado, acha que o pensamento é seu. Eles estudam isso até de uma forma maldosa, às vezes inconsciente, é como um homem que estuda o outro quando vai assaltar na rua, é muito parecido. Eles irão acessar a gente, os pensamentos de forma direta. Inclusive, é impossível fugir do primeiro pensamento. Então, o primeiro pensamento sempre vai lhe pegar. Do segundo em diante, que também não é fácil de enxergar, do segundo, terceiro, quarto, é que você tem a opção de escolher se vai ou não trilhar aquele caminho. Digo mental, não é da ação ainda não. A ação é quando você realmente concretiza uma quantidade de raízes já, de pensamentos já criados, né? Aí você faz ele. Mas eu estou falando da capacidade de você não deixar com que... Vai mexer um pouquinho porque o primeiro pensamento chega, mas que não chega a desestruturar tudo. Sempre vai chegar na sua mente o pensamento. Você pode ser Yogananda, Ramatiz, Jesus, inclusive em outras dimensões. Jesus pode estar muito longe daqui, um mentor pode estar numa distância muito, um exemplo, né? Uma pessoa pode estar lá do outro lado do planeta, você pensa nela, ela recebe a sugestão. Mesmo que ela não perceba lucidamente, ela capta de algum jeito. Às vezes você muda até o padrão dela. A forma como ela capta, por exemplo, eu desejo mal para alguém. Não só mal como bem, né? A pessoa capta aquilo lá. E ela, às vezes, por não ter conhecimento dessa interpretação, e quase ninguém tem, não percebe as radiações, né? Como está chegando aquele pensamento, independente de conhecer ou não, como você vai alimentar isso que está ali chegando. É preciso estar com a mente treinada para perceber, para que a gente não crie essas raízes e comece a mexer no emocional e comece assim a desestruturar toda a nossa defesa energética. É preciso treino na captação dos pensamentos e sensações que nos chegam a todo momento. Isso não quer dizer que você vai chegar alguma coisa para você, você vai falar, não, isso é espírito, isso não é. Isso é uma outra história, um outro patamar de percepção, que não é isso que eu estou falando. Mas chegou um pensamento, independente de qual origem ele venha, é saber, é legal, é perceber, não, peraí, o que eu estou pensando aqui? Não, eu estou pensando na culpa sobre aquele negócio que eu fiz. Não, peraí, pô, já não conversei comigo sobre isso? Para que eu estou pensando isso? Pode ser eu mesmo no processo inconsciente? Pode. Pode ser um espírito? Pode. Na dúvida, não alimente. Não, peraí, já foi, né? Beleza, brinca com você. Porque você precisa transformar aquela visão em uma coisa suave. Não lutar contra ela. Porque se você lutar, você está repreendendo. Se você repreende, o cérebro sempre corre atrás do que é proibido. É interessante para ele. Ó, não olhe para ali agora, vai todo mundo olhar. Então, o processo é aprender a conviver
transformar, digamos assim. Chega o pensamento ruim. Não é que você não vai deixar de dizer que ele vai travar ele ali. Não, peraí. Chegou aquele pensamento de, eu fiz mal àquele rapaz, àquela pessoa. Não, beleza, pô, passou, eu realmente errei. Vou tentar consertar. Você então transformou a entrada. A entrada foi dada, não tem mais jeito. Ela vai ter que de alguma forma ser processada. Como você vai processar isso? Como você está alimentando isso? Aí vai morar. Desconfie de quando alguém lhe passar qualquer técnica energética de proteção, é legal, né? Mas todas elas, vêm com essa falha, né, no sistema. É você o controlador dela. Então você vai fazer uma técnica energética que eu vou fazer uma técnica que eu vou me sentir muito bem, mas todo dia eu vou, você realmente, ela faz você se sentir bem, dá alguma certa proteção, mas às vezes você senta para fazer uma técnica, tem um espírito do lado, por exemplo, você está ali fazendo aquela técnica, ele vai te influenciar de um jeito, os pensamentos não conseguem mudar, você também, às vezes, o processo é tão profundo já que você não consegue sair daqueles pensamentos. Ou então, qual é o princípio? Não fuja deles. Procure entender o que você está pensando. Bom, isso aqui é meu ou não é? Não, se não é meu, por que eu estou pensando? Peraí. Não, vamos direcionar isso aí. Besteira, espírito nada, negócio de coisa ruim, nada. Direciona, brinca, cria uma nova visão. É seu passado, tá pesado? Porra, que lembrança ruim. Não pense assim, não, minha mãe morreu, não tive chance de me despedir, podia ter sido melhor. Não, podia ter sido muito pior. Eu fiz o que eu dei o meu melhor, ainda que não tenha sido um Superman, um Homem-Aranha, foi o que eu pude fazer de bom, né? Que beleza, né? Agora eu vou tentar daqui acertar, daqui para diante, onde ela está, vou mandar a melhor energia possível, porque você está criando aí, não é fugindo da realidade, não é isso. Porque aí é uma outra história, mas que você tenha coisas que... vai valer a pena fazer isso? Não, então peraí, vamos fazer do jeito mais legal, né? Digamos aqui que você tenha um excelente conhecimento sobre chakras, sobre energia, seja um grande pesquisador espiritual ou alguma coisa específica. Então você algumas pessoas têm até um tipo de arrogância, né? Inconsciente. Não, pô, como eu tô bem, rapaz, meu chakra frontal. Se tivesse um clarividente aqui para ver minha aura, ele ia ficar assim, ó. Né? Um espírito então mais inteligente, após algumas tentativas de acesso em você, ele não é besta, ele muda de estratégia. Sabendo que você tem essa defesa, que não está tão fácil de acessar diretamente assim, então vamos fazer a volta, vamos pegar ele para o outro lado. Aí ele lembra, sabendo como espírito, né, que existe uma culpa por um determinado ato, que ele vai tentar, eu não vou tentar acessar esse filho da mãe por aqui. Esse safado vai cair nessa culpa aqui. Ele está achando que está protegido, né? Deixa estar, que ele vai ver só. Então o que ele faz? Ele vai até uma outra pessoa, espera o momento certo, faz aquela pessoa entrar em atrito com você por algum jeito e ela joga na sua cara, até aquela pessoa que você mesmo estava envolvido em relação àquela dificuldade. É um exemplo só, viu? Ela vai e joga na sua cara, mas você é isso. O espírito estava fazendo isso o tempo inteiro no teu ouvido. Mas você meio que conseguiu, que é muito difícil, a maioria das pessoas já caem aí, porque como é que é a sensação de assédio? Eu sempre falo isso, é uma sensação de culpa que você não sabe de onde vem. Um eventual peso energético, no peito às vezes, muito sutil, às vezes com suaves dores de cabeça encostando, somente nessa área aqui, ó. Atrás da nuca ou nas laterais, assim, você sente aquelas pequenas pancadas assim, que é só pancadinha e passa. Isso não quer dizer que todo isso seja assédio, mas a sensação de culpa é batata. Você pergunta, pô, tô sentindo um peso aqui agora, uma angústia. É meu, porque pode ser seu, pode ser do espírito, ou pode ser do ambiente que você está, o momento, por exemplo, domingo à noite, é muito pesado, das 4 em diante da noite, a energia mais angústia, então você pode estar se captando isso também. Então é importante ficar alerta para não achar que tudo é espírito ou que tudo é você, né? Pode ter muitas coisas que podem estar envolvidas com essa energia de alguma pessoa também. Então o que ele faz? A pessoa vai lá e te culpa, joga na tua cara num momento qualquer desse de discussão, que ele conseguiu influenciar ela de um jeito que você, por causa das energias e da não aceitação da sugestão mental, não entrou. Então ela
tentou energeticamente contigo, tentou mentalmente e não conseguiu, o que já é raro, né? A maioria cai aí. Então ela vai lá, pega alguém que você ama, faz com que ela atinja você naquele ponto, ou alguém que você não esperava, como um chefe, como um colega de trabalho, quando você está com a guarda baixa, digamos assim. Afinal, não são todas as pessoas que conhecem os atalhos energéticos e mentais utilizados por esses espíritos desequilibrados, né? Quer dizer, 99% das pessoas ao nosso redor são totalmente suscetíveis a isso, sem defesa energética, sem proteção, sem conhecimento da base emocional. Só a base emocional já mata 99%. A energética, então, todo mundo junto também. E a mental, então, é até uma coisa que a gente conhece um pouquinho mais, que a gente costuma ler muito. E aí, finalmente, sua defesa mental é furada, porque você aceitou a sugestão daquela pessoa. Baixou a sua sintonia porque sentiu a porrada da culpa. E você, não perceber na armadilha, começou a alimentar de novo o sentimento de culpa. Aí as suas energias começam a se alterar, as cores da aura começam a entrar, o chakra já começa a não, as vórtices, a não rodar direito. Aí, dependendo da situação, dão até pequenos toques, como se estivesse meio que desalinhando. E a tua energia densifica e o cara consegue chegar até você, como se estivesse fazendo isso aqui, ó, pegando mesmo, sabe? Como ele pega, trava, a partir daí, então, a conexão, que faz com que às vezes dure alguns dias, porque esse processo de acesso ele não é do dia para a noite, assim como a saída também não. Dá para sair, o que acontece? Sua energia que estava boa ficou agora densificada e acessível. Seu emocional, como perdeu o controle, seu coração bateu mais forte, seu corpo começou a liberar vários hormônios que mexem em todo o seu parapsiquismo, nos chakras, em tudo. Então, finalmente, você é acessado, cai a sintonia. Então, você que estava tão bem, em 2, 3 semanas, se viu numa situação estranha, né? Caiu, ficou nervoso, sentiu culpa, começou a sentir um peso, e aí vai. Isso acontece muito com os trabalhadores espirituais, viu? Aquele que mantém projeto espiritual, aquele que mantém casa espírita, que trabalha em sessão de passe, aquele que trabalha, às vezes, sutilmente, e não só esses. Você que está estudando espiritualidade em casa, que está querendo sair do corpo, está cheio de espírito incomodado com isso, lotado. Não querem que um cara bisbilhotem o que eles estão fazendo. É um saco saber que vai ter alguém andando pela casa lúcido, que eu não vou poder mais esconder as artimanhas do meu lanche, da minha merenda, dos meus assédios, dos meus ódios, das minhas vontades, das facilidades que eu conseguia com aquelas pessoas. E na dúvida, eles vão fazer até inclusive armadilhas mentais, que é inibindo você a sentir medo para não sair do corpo, para não continuar, ou inibindo você a não ir para a casa espírita, a não ir para o trabalho que você estava compromissado, um trabalho às vezes inclusive mediúnico, em que você era o necessitado, era o ajudado, acaba não indo. Aí o que acontece nisso é um processo muito profundo aí, de espíritos que estão do lado ali, fazendo de tudo. No dia que você vai para o trabalho, para o momento que você vai lá que tinha programado, tudo de errado acontece. A emoção mexe, tua mãe briga com você do nada. Parece impressionante isso. A pessoa se desequilibra. Quantas vezes isso acontece comigo também? É assim sim. Tem que ficar ligado, viu? É assim. Como é que faz para voltar ao equilíbrio? Do mesmo jeito, com calma. Buscando a sintonia com os mentores. Nós somos seres humanos, vamos cair. Eventualmente, por isso que é importante esse conhecimento. Por que se cai? Por que eu estou caindo? É importante saber, porque melhore, digamos assim, as ângulos, o que você está conseguindo enxergar nas opções, um leque de opções, existem muitas outras, mas essas são fundamentais, para que você não caia tanto. É importante conhecer as reações energéticas, é conhecer como eles utilizam as pessoas para nos desequilibrar, para que você possa também sentir, a ficar vigilante e também até melhorando a sua sensibilidade aos poucos, essa observação, você vai ficar mais alerta e, digamos assim, não tão frágil. Mas o entendimento de como somos acessados, não vai adiantar nada sem o conhecimento energético e emocional que você vai ter. Então, quer dizer, são mental, que é percepção, vigilância, importante, saber que não tem defesa contra esse mental, energético, é o equilíbrio, que faz com que você se mantenha bem e protegido contra ações mais densas, mas você não tem... Então, o que tem que fazer? A mente vai desequilibrar, cuidado. Não alimente pensamentos, problemas, brigas. Tente segurar ao máximo o nível, mas não é segurar com força.
na repreensão é entender, pô, o que eu estou sentindo? Não, eu não vou alimentar essa besteira, isso é bobagem. Não fica assim, não vou. Porque você já está indo aí, meu irmão. Você está sendo um pato, está saindo quase um alien de dentro de você, né? De peso, né? Então, é como o cara tá com a barriga cheia depois de comer um bom feijão, diz que eu não vou no banheiro. O negócio está ali já está em você. Então, o processo é como você está processando a informação. Não é o espiritualista não foge da sensação ruim, eu sempre falo isso. Ele aprende a conviver com ela. O próximo áudio eu vou gravar já, eu vou falar sobre isso, né? Há uma fase chamada, que essa fase vem aos poucos, fase da ascensão. É quando a consciência começa a vigiar seus próprios atos, a perceber o que está acontecendo com ela. Ela, na medida do possível, não erra tão drasticamente e não aceita mais as sugestões que vêm o tempo inteiro e também não se culpa pelos erros que aconteceram. Ela compreende, também não faz o mesmo erro, tenta não errar sempre na mesma história. Ela compreende os processos que aconteceram, entende a si mesmo. Ela compreende que faz parte do caminhar da vida o erro, o escorregar, a mudança de patamar. E também, inclusive, ela não julga os outros, porque ela se vê nos outros. Ah, mas aquela pessoa é tão fraca. Não é que ela é fraca. Eu sei o que ela passa. Eu compreendo aquilo. Aprenda a viver em paz com o seu lado bom e o seu lado ruim. Comece, enfim, a conhecer a si mesmo. Aprende a equilibrar o orar e vigiar, porque é importante vibrar. Quando você não conseguir mais sozinho, bota as mãos juntas, vai no cantinho, procura o Dalai Lama, o Krishna, o Mestre Sama, não importa, o Ramatiz, Jesus, ou o seu mentor, ou o seu preto velho, ou o seu pena branca, ou o seu caboclo, você fecha lá com carinho, né, e entra em contato com ele, sabe? Isso é que faz o diferencial. Mas você fez tudo, você sabe que não anda só, mas sabe que sempre que está bem acompanhado, inclusive de bons amigos, mas não faz disso uma muleta, né? Uma dependência sozinha. Você depende, mas você tem armas também, você tem skills, atributos, e você fica sempre alerta com eles, você sabe usar eles. Se não precisar, você liga um skill novo, qual é? Vem mentor, né? E quando aí começa uma luz brilhar dentro desse ser, dentro da consciência, é o despertar da consciência. E aí vem a verdadeira e única defesa que nada pode acessar. Se chama, com todos esses conjuntos, mental, emocional, energético, a compreensão disso tudo, inclusive da sua própria vida em relação aos outros também, não julgar, chama-se amor. Amor é sabedoria, é o conhecimento latente, não é aquele amor bobo, não, é uma coisa bem feita, bem estruturada, bem pensada, que pensa sempre em liberdade, em paz, em profundidade, é muito maior do que amar uma pessoa só, é uma coisa muito maior. E isso aqui é a maior defesa, porque inclui tudo isso junto. Pessoal, fiquem com Deus e segue aqui essas pequenas dicas de proteção espiritual que ajudam todos nós na vigilância do dia a dia. Muita paz. Fui.